Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça e paz, nosso Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. I want to thank Evandro for that introduction, Eu quero agradecer ao Evandro pela apresentação, although I have no idea what he said, so I don't know if I should be thanking him or not. apesar do fato que eu não tenho a mínima ideia do que é que ele disse, então não sei se eu devo agradecê-lo ou não. He said something that made you laugh, so perhaps he was introducing me at my own expense. Ele fez alguma coisa que fez todo mundo dar risada, então talvez ele estava tirando sarro de mim. This is my first time in Brazil, my first time in South America. Essa é a minha primeira vez no Brasil, primeira vez na América do Sul, de fato. And I very much appreciate the greeting and the hospitality that you're showing by being here on a Saturday morning. E sou muito grato pela recepção, pela hospitalidade que vocês me mostram, estando aqui tão cedo, num sábado de manhã. I'm especially happy to be speaking at a conference that's sponsored by a group of pastors from a variety of different churches. Eu fico muito feliz em estar numa conferência patrocinada, assim por dizer, por vários pastores de várias denominações. This is something I've encouraged pastors in the United States to do for many years. Isso é algo que eu já incentivei pastores nos Estados Unidos a fazerem por vários anos. To find like-minded pastors in their own cities and to collaborate with them, pray with them, minister together, and do conferences like this. Achando pastores que pensam de forma similar e assim se reunir, orando juntos, andando juntos, para organizar conferências como esta. So it's very exciting to be part of an event like this here in Porto Alegre. Então é muito empolgante fazer parte de um evento como este em Porto Alegre. I'm going to talk about typology this morning. Eu vou falar esta manhã sobre tipologia. I'm going to define typology by looking at a chapter of the Gospel of Luke. Eu vou definir tipologia olhando uma passagem no Evangelho de Lucas. But if you know anything about the history of Bible interpretation, you might recognize the word typology. Mas se você sabe alguma coisa sobre o histórico da interpretação bíblica, talvez você já conheça a palavra tipologia. And for some Christians, typology sounds old-fashioned. Para alguns cristãos, talvez a palavra tipologia parece antiquado. It sounds quaint. Parece bucólico, fora de moda. It sounds like something that's a pastime for theological nerds and old women. Parece que é algo para os nerds da teologia ou para as velhinhas. I want to say instead that typology is war and prepares us for spiritual war. Eu gostaria de dizer que a tipologia, de fato, é guerra e nos prepara para a batalha espiritual. If we want to participate fully in the holy war that is the mission of the church, we need to understand how to read the Bible typologically. Se queremos participar da guerra santa, que é a missão da igreja, precisamos aprender a ler a Bíblia de forma tipológica. That's my thesis, and I'm presenting my thesis at the beginning. Essa é a minha tese, que eu já apresento desde o início. And then I hope to show why that's the case as we go through the first lecture this morning. E quero demonstrar, então, por que este é o fato durante nossa apresentação esta manhã. Before we begin, let's pray together. Antes de iniciarmos, vamos orar. Almighty God, our Father, we praise you for the Lord Jesus Christ. Poderoso Deus, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo. We praise you for the living Word who is revealed in the pages of the written Word. Lhe louvamos pelo verbo vivo que se revela no meio das páginas do livro escrito, da palavra, o verbo escrito. We pray that the Spirit of Jesus would lead us this morning. Oramos então que o Espírito de Jesus possa nos dirigir nesta manhã. That he would open our eyes to see the glories of the Lord Jesus in the pages of Scripture. Que Ele abra nossos olhos para que possamos ver a glória de Jesus Cristo nas Escrituras. The Christ who suffered, the Christ who entered glory, the Christ who is proclaimed to the nations. O Cristo que sofreu, o Cristo que entrou na glória, o Cristo que é proclamado às nações. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos. Amém.
I don't have a PowerPoint. Eu não tenho PowerPoint. You might have a paper Bible. Talvez alguém tenha ainda uma Bíblia de papel. Do you here in Brazil still use paper? Vocês ainda usam papel aqui no Brasil? If you want to follow, you can go to Luke chapter 24. Se você quer acompanhar, abra em Lucas capítulo 24. I see people pulling out phones, not Bibles. Eu estou vendo gente tirando o celular, não a Bíblia. I won't be reading the passage, but you can follow along from about verse 13. Eu não estarei lendo a passagem, mas vocês podem acompanhar a partir mais ou menos do verso 13. Luke 24 begins with an account of the resurrection of Jesus. Lucas 24 se inicia com o relato da ressurreição de Jesus. Women go to the tomb and discover that the tomb is empty and the stone is rolled away. As mulheres vão ao túmulo e descobrem que o túmulo está vazio e a pedra afastada. They tell the 12, the 11, and the 11, two of the 11 go to the tomb to see what's happened. Eles falam aos 11 e 2 desses 11 vão ao túmulo também para ver o que aconteceu. And then Luke changes the scene. Depois, Lucas então troca a cena. We're no longer at the empty tomb. Não estamos mais no túmulo vazio. Instead, we're on a road leading out of Jerusalem toward a city named Emmaus. Em vez disso, estamos numa estrada saindo de Jerusalém em direção a Emaús. And we see two disciples that are traveling along that road. E vimos então 2 discípulos que estão andando por essa estrada. They are disciples of Jesus, but they're no longer with the remaining 11 apostles. São discípulos de Jesus, mas não estão mais com os 11 apóstolos. They've left the rest of the disciples behind in Jerusalem, and they're traveling away from Jerusalem. Deixaram os outros discípulos em Jerusalém e eles estão se distanciando de Jerusalém. And as they walk, Jesus joins them. E à medida que eles andam, Jesus os acompanha. But they don't recognize who Jesus is. Mas eles não o reconhecem. And they begin telling Jesus about Jesus. E eles começam a falar para Jesus a respeito de Jesus. And they know the entire story of the gospel. E eles conhecem a história do Evangelho por completo. Jesus, a prophet mighty in word and deed. Jesus, um profeta forte, poderoso em palavras e em ações. We hoped that he would be the one that would redeem Israel. Esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir a Israel. But then the Jewish leaders arrested him and turned him over to the Romans. Mas ali os líderes judaicos o prenderam e o entregaram aos romanos. And the Romans put him to death on the cross. E os romanos o executaram na cruz. We've heard strange stories this morning about Jesus' body missing. Ouvimos algumas histórias estranhas esta manhã sobre o sumiço do corpo de Jesus. Women have come back with reports of an empty tomb. Mulheres voltando com relatos de um túmulo vazio. They know the whole story of Jesus. Eles conhecem toda a história de Jesus. They know Jesus' ministry as a prophet, mighty in word and deed. Eles conhecem o ministério de Jesus, varão, profeta, poderoso em obras e palavras. They know about his crucifixion and even his resurrection. Sabem a respeito da sua crucificação e até da sua ressurreição. But they don't recognize Jesus who is right there with them. Mas não reconhecem a Jesus que está aí com eles. And they don't understand the story that they have. They don't understand the meaning of the gospel. E eles não entendem a história da qual eles têm. Eles não entendem o Evangelho. The news of the resurrection has not made them glad. It's just confused them. As novas do Evangelho não têm os feito alegres, têm meramente os confundido. And so they're leaving Jerusalem dejected, in despair, sad by what's happened. Então estão partindo de Jerusalém, desanimados, tristes com o que tem acontecido. They're not among the disciples that are going to witness to the resurrection of Jesus. Não estão entre os discípulos que vão testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Something has to happen so that they can recognize Jesus and they can rejoin the disciples and they can participate in the mission of the church. Algo precisa acontecer para que eles reconheçam a Jesus, regressem aos discípulos e participem da missão da igreja.
What do they need? O que eles precisam? They need a Bible study. Eles precisam de um estudo bíblico. Jesus has just entered into his glory. Jesus recém entrou em sua glória. He's been raised with a spiritual body. Ele foi ressurreto com um corpo espiritual. He's beyond death. He's reached the pinnacle and the purpose of human life. Ele está além da morte. Ele chegou ao ápice do propósito da vida humana. And he spends the day of his resurrection opening the pages of Scripture to these two disciples. E ele passa os dias da ressurreição explanando as escrituras para estes. He doesn't leave the book behind because he's raised from the dead. Ele não abandona o livro porque ele foi ressurreto. On the contrary, the disciples can understand what they've just explained, what they've just said, only if they understand it in the light of the Scriptures. Pelo contrário, os discípulos só podem entender o que estão ouvindo se eles entenderem em luz das Escrituras. But they have to learn to read the Scriptures in a particular way. Mas precisam aprender a ler as Escrituras de uma forma específica. And so Jesus begins to lead them through a Bible study. Então Jesus começa a os dirigir por um estudo bíblico. Beginning with Moses, Iniciando-se em Moisés, he teaches them from the prophets, which would include the historical books of the Bible. ele ensina pelos profetas, isso incluiria os livros históricos da Bíblia. Later, he'll teach from the Psalms as well, the writings. Também ele ensina pelos Salmos, as escritas dos Salmos. He covers the entirety of the Old Testament, and he says the entire Old Testament is about one character and has one plot. Ele então ensina da totalidade do Velho Testamento e diz que toda este ensino tem um personagem e um enredo. The primary character of the entire Scriptures is the Christ, the Anointed One. O personagem principal de todas as Escrituras é o Cristo, o ungido. And the basic plot of the Scriptures is the suffering and the glory of the Christ and the proclamation of his name to the nations. E então, o enredo dessas Escrituras é o sofrimento e depois a glória desse Cristo e a proclamação do seu nome para as nações. That's what the entire Bible is about. It's about Christ and his suffering and his glory and the proclamation of the Christ to the nations. É disso que se trata as Escrituras. O sofrimento de Cristo, a sua glória e a proclamação do seu nome para as nações. And if these disciples begin to look at the facts that they've recounted in the light of that story, they'll begin to understand it. Se então os discípulos entendem os fatos dessa história sob essa luz, ali poderão começar a entendê-la. This is what I mean by typology. É isto a isto que me refiro quando digo tipologia. It's just a word to describe what Jesus is teaching these two disciples. É meramente a palavra para descrever o que Jesus está ensinando a estes discípulos. It means we read the entire Scriptures as the story of the Christ who suffered and entered into his glory. Significa que nós lemos todas as Escrituras como a história do Cristo que sofreu e entrou em sua glória. The disciples hear all this from Jesus, and they still don't recognize him. Os discípulos ouvem tudo isso de Jesus e ainda não o reconhecem. Now they have the gospel, the story of the gospel. Agora eles têm a história do Evangelho. Now they have the story of the Bible that makes sense of the gospel. Agora eles têm a história da Bíblia que faz sentido do Evangelho. And that reading of the entire Bible is essential for them to understand the gospel. E a leitura de toda essa escritura é essencial para que eles entendam o Evangelho. Later, they'll recognize that their hearts were burning within them as Jesus taught them. Depois, eles vão reconhecer que os seus corações ardiam dentro de si enquanto Jesus o ensinava. But they still don't recognize him, and they still don't turn back to Jerusalem. Mas eles ainda não o reconhecem e ainda não retornam a Jerusalém. Something else has to happen. And when they get to Emmaus that evening, they sit down at table and Jesus breaks bread. Mas alguma coisa precisa acontecer. Eles chegam a Emaús aquela noite e juntamente com Jesus
eles partem o pão. And suddenly their eyes are open. They recognize Jesus. They recognize that Jesus has been with them. E de repente seus olhos se abrem, e eles reconhecem que Jesus de fato estava com eles. Jesus vanishes from their sight, but now they know who Jesus is. Jesus desaparece da sua frente, mas agora eles sabem quem é Jesus. They know Jesus is the Christ who was revealed in the Old Testament, Eles sabem que Jesus é o Cristo que se revelou no Velho Testamento. and they know him because they have heard his word and they have shared bread at his table. Eles o conhecem porque eles ouviram as suas palavras e compartilharam ou partiram o pão juntamente com ele. Word and table. A palavra e a mesa. Typology and table. Tipologia e mesa. Opens their eyes and they see Jesus. Isso abre seus olhos e assim eles conseguem ver a Jesus. But it's also important to notice what happens after they recognize Jesus. Mas também é importante ver o que acontece após eles reconhecerem a Jesus. They've been fleeing from Jerusalem, perhaps because they're afraid of the Romans. Eles estão fugindo de Jerusalém, talvez por medo dos romanos. They're dejected and defeated. Eles estão desanimados e derrotados. But because they have heard the word and sat down at the table, they return to Jerusalem. Mas pelo fato de ter ouvido a palavra e participado da mesa, eles regressam a Jerusalém. And they rejoin the 11 apostles and the rest of the disciples. E regressam novamente aos 11 discípulos e em Jerusalém. And they become witnesses to the resurrection of Jesus. E eles se tornam testemunhas da ressurreição de Jesus. They relate the experience they had on the road when Jesus opened their eyes and they recognized him. Eles relatam a experiência de quando eles estavam na estrada e Jesus abriu seus olhos. We don't know what happened to these two disciples on the road to Emmaus. Nós não sabemos o que aconteceu com estes dois discípulos que estavam na estrada para Emaús. But if we read on from the end of Luke into the opening of the book of Acts, we can surmise that they were among the 120 that met with the other disciples. They were among the 120 disciples. Mas se dermos continuidade ao final de Lucas e o início de Atos, podemos presumir que eles estavam entre os 120 que se reuniram com Jesus. The 120 that received the Spirit at Pentecost. Entre os 120 que receberam o Espírito Santo em Pentecostes. The 120 that received the Spirit and eventually dispersed and began the mission of the church. Os 120 que receberam o Espírito e, por final, se dispersaram para iniciar a missão da igreja. The 120 that began to disperse and proclaim the Christ, Jesus the King, to the nations. Aqueles 120 que se dispersaram e começaram a anunciar Cristo, o Rei das nações. That is to say, they joined the holy war of Jesus. Ou seja, eles participaram então dessa guerra santa de Jesus. They began to participate in the mission of the church, which is a war against Satan and sin and death. Eles começaram a participar da missão da igreja, que é uma guerra contra Satanás, contra o pecado, contra a morte. And to be participants in that war, in that mission, they had to have a typological reading of the Bible and fellowship with Jesus at his table. Para participar então dessa guerra, eles precisavam de um entendimento tipológico das Escrituras e participação na mesa com Jesus Cristo. A typological study of Scripture prepared them to participate in that war. Um estudo tipológico das Escrituras o prepararam então para participar dessa guerra. But how? Mas como? How does reading the Bible as the story of Christ's suffering and glory prepare us for the mission? Como que a leitura das Escrituras, como a história do sofrimento e a glória de Jesus Cristo nos prepara para a sua missão? It prepares us because, in the first place, it reveals the Christ as Yahweh, the God of Israel, in human flesh. Nos prepara primeiramente porque ela nos revela Jesus como Yahvé, o Deus de Israel em forma humana, em carne humana. The disciples on the road to Emmaus described Jesus as a prophet mighty in word and deed.
Os discípulos a caminho de Emaús descreveram Jesus como varão profeta, poderoso em obras e palavra. a mighty man. Varão poderoso. And that's a description of the God of Israel. Isto é uma descrição do Deus de Israel. After the Exodus, Israel sings the Song of Moses, declaring that Yahweh is a man of war. Após o Êxodo, Israel canta no Cântico de Moisés que Yahvé é um Deus de guerra. Who is the King of glory? The psalm asks. Quem é o Rei da Glória? O Salmo nos pergunta. The Lord, strong and mighty. The Senhor- Lord, mighty in battle. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. He saves by his strong right hand and vindicates the poor and the weak. Ele salva com a sua destra poderosa e vindica a causa do pobre e do fraco. The scriptures reveal a God who is at war with sin and death and Satan in order to reclaim his creation. As escrituras revelam um Deus que está em guerra contra o pecado e a morte para a redenção da sua criação. And Jesus is that divine warrior living a human life. E Jesus então é este guerreiro divino vivendo uma vida humana. So typology prepares for war because it reveals a God who is a warrior. Tipologia nos prepara para a guerra porque ele revela um Deus de guerra. And Jesus is the one who fulfills and completes that war. E Jesus é aquele que cumpre esta guerra. But the scriptures don't just reveal a God who is a warrior, but reveal warrior men and women. Mas as escrituras não só revelam um Deus de guerra, mas revelam homens e mulheres guerreiros. The very first promise of the gospel is in Genesis 3. A primeira promessa do Evangelho está em Gênesis 3. And it's about the seed of the woman who will do one thing. He will crush the head of the serpent. É sobre a semente da mulher que fará uma coisa só, esmagar a cabeça da serpente. And throughout the Old Testament, we see a series of head-crushing heroes and heroines. E pelo Velho Testamento nós vemos uma série de heróis e heroínas que são esmagadores de cabeça. Jael, Jael, in the book of Judges, no livro de Juízes, who pounds a tent peg through the head of the general of Israel's enemies. que passa uma estaca pela cabeça do general dos inimigos de Israel. The woman in Judges who pushes a millstone off a tower and crushes the head of Abimelech. A mulher em Juízes que empurra uma pedra de moinho da torre, esmagando a cabeça de Abimeleque. David, who kills Goliath with a stone to the head. Davi, que mata Golias com uma pedra em sua cabeça. The Old Testament is full of heroes that crush the head of the serpent or some satanic power. O Velho Testamento está cheio de heróis que esmagam a cabeça da serpente ou alguma potência satânica. And then Jesus says, that's all about me. E daí Jesus nos diz, tudo isso é sobre mim. I'm the final head crusher. Eu sou o esmagador final das cabeças. David crushed the head of Goliath. I've come to crush the head of the serpent, Satan himself. Davi esmagou a cabeça de Golias. Eu estou aqui para esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Jesus is the last and greatest warrior in the history of Israel. Jesus é o último e maior guerreiro na história de Israel. I've said the Old Testament is full of stories of heroes who deliver Israel by crushing their enemies. Eu já disse que o Velho Testamento está cheio de heróis que esmagam a cabeça dos seus inimigos. Let me take one example and spend a little more time with it. Eu vou pegar um exemplo e passar um pouco mais tempo com isso. Let's call this a test case. Vamos chamar isso de teste de caso. The story of Jephthah A, in histó- Judges 11. a história de Jefté em Juízes capítulo 11. How many of you hearing the name Jephthah immediately thought of a young girl being sacrificed? Quem aqui ouviu o nome de Jefté e imediatamente pensou numa jovem sendo sacrificada? If you know anything about Jephthah, that's the thing that you know. Se você sabe alguma coisa a respeito de Jefté, geralmente é isso que você sabe. I'll come back to his daughter
in a little while. Eu volto a tratar da sua filha daqui a pouco. But I think that distorts the story of Jephthah. Mas eu acho que isso leva a uma distorção da história de Jefté. If we focus on that, or if we think that he's an evil man because he sacrificed his daughter. Se nós focamos nisso, ou se nós pensamos que ele é um homem ímpio por ter sacrificado a sua filha. Hebrews 11 describes Jephthah as one of the men of faith of the Old Testament. Hebreus, capítulo 11, descreve o Jefté como um dos heróis da fé do Velho Testamento. He is a hero, like Moses, like Abraham, like Noah, like David. Ele é um herói como Moisés, Abraão, Davi. How can we see a hero in the story of Jephthah? Como podemos achar um herói na história de Jefté? Let's think about what happened to Jephthah. Vamos pensar o que aconteceu com Jefté. He's a valiant warrior. Ele é um guerreiro valente. He's the son of a prostitute. Ele é filho de uma prostituta. He can't be a type of Jesus if he's the son of a prostitute. Ele não pode ser um tipo de Cristo se ele é filho de uma prostituta. But then we remember Judah, Mas daí lembramos de Judá, who slept with his own daughter-in-law, who was disguised as a prostitute. que se relacionou com a sua nora, que estava disfarçada de prostituta. And she gave birth to twins that were the two lines of Judah. Jesus is descended from one of those. E ela dela nasceu dois filhos que criaram a linha de Judá. Jesus é descendente de uma dessas linhas. And we might remember Rahab, who shows up in Jesus' genealogy. E lembramos também da Raabe, que aparece na genealogia de Jesus. And we might remember that Jesus is descended from Solomon, E também podemos lembrar que Jesus é descendente de Salomão, who is the illegitimate son of David and Bathsheba. que é o filho ilegítimo de Davi com Batseba. And then we think of Mary and the possible scandal around Mary's pregnancy. E aí lembramos da Maria e o possível escândalo ao redor da gravidez dela. Well into Jesus' lifetime, his enemies are still bringing that up. Bem avançadamente na vida de Jesus, os inimigos de Jesus ainda estão trazendo à tona esse assunto. In the middle of a conflict with the Pharisees say, "We were not born of fornication." Em meio à conversa com os fariseus, eles dizem, nós não nascemos da fornicação. And the implication, of course, is that Jesus was. A implicação, obviamente, é que Jesus, ele sim era. More than that, in the book of Judges, the word harlot is usually used for Israel. No livro de Juízes, ademais, a palavra prostituta é frequentemente usada para se referir a Israel. And the woman, the mother of Jephthah, represents Israel, symbolizes Israel as a harlot and unfaithful bride. E a mãe de Jefté, então, representa Israel como uma noiva infiel. What happens to this son of a harlot? O que acontece, então, com esse filho de uma prostituta? He's rejected by his brothers, his legitimate brothers. Ele é rejeitado pelos seus irmãos legítimos. That didn't happen to Jesus, did it? Isso não aconteceu a Jesus. Aconteceu? Well, of course it did. Claro que aconteceu. It happened to many of the heroes of the Bible. Aconteceu com muitos dos heróis da Bíblia. He came to his own, and his own did not receive him, is the story of the heroes of the Bible. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. Esta é a história da Bíblia. And then the son of the harlot, who's been rejected by his brothers, comes to their rescue, even though they've rejected him. Então, o filho da prostituta, rejeitado por seus irmãos, vem ao seu socorro, apesar deles o terem rejeitado. And in the power of the Spirit, Jephthah delivers his brothers from their enemies. E no poder do Espírito, Jefté livra os seus irmãos dos seus inimigos. And then he's made head over all the territory that he delivered. E assim é colocado como chefe de todo o território da qual ele livrou. I think we could summarize the story of Jephthah this way. Talvez, creio que podemos resumir a história de Jefté da seguinte forma. This is a man anointed by the Spirit Este é um homem ungido pelo Espírito, who suffers rejection que sofre rejeição, and then enters into his glory, e após isso entra em sua glória, which is, of course, the story of Jesus. que é, claro, a história de Cristo. Well, what about his daughter? E a questão da sua filha? I don't think Jephthah killed his daughter. Eu não creio que Jefté matou a sua filha. I don't think Jephthah ever intended to kill his daughter. Eu não creio que Jefté
jamais teve a intenção de matar a sua filha. His vow was to dedicate his daughter as a perpetual virgin in service at the tabernacle. O seu voto era dedicar a sua filha como virgem perpétua em serviço do tabernáculo. What we have in the story of Jephthah are two women at either end of the story. O que temos em Jefté são duas mulheres a cada ponta da história. The story begins with Jephthah, the son of a harlot. The harlot represents Israel. A história começa com Jefté, filho de uma prostituta. A prostituta representando Israel. The story ends with a virgin who spends her life devoted to the Lord. E a história termina com uma virgem que passa o restante da sua vida dedicada ao Senhor. Jephthah represents and symbolizes, he's a type of the Christ who has come and will miraculously virginize an unfaithful people. Jefté é um tipo de Cristo que virá e de forma miraculosa irá virginizar o seu povo. I need to make one more step and my time is running short. Eu tenho que ir um passo além e meu tempo está acabando. Jephthah is a test case to see how Jesus is revealed in the entire Bible. Jefté é um teste de caso de como Jesus é revelado em todas as Escrituras. But in order to see how these stories of the Old Testament inspire us to faithfulness in battle, we need to take another step. Mas para ver como essas histórias da Bíblia nos inspiram na nossa fidelidade da batalha, precisamos ir um passo além. The Christ who is revealed in the Scriptures is never alone. O Cristo que se revela nas Escrituras jamais está sozinho. It is not good for the greater Adam to be alone. Não é bom que o maior Adão esteja só. We can see that even in Luke 24. Podemos ver isso em Lucas 24. Who fulfills the entire story of the Scriptures, the suffering and the glory of Christ and the proclamation to the nations? Quem cumpre toda a história das Escrituras, o sofrimento, a glória e a proclamação às nações? Is that Jesus alone? É Jesus de forma solitária? Jesus suffers and enters to his glory, yes. Jesus sofre e entra em sua glória, sim. But who proclaims him to the nations? Mas quem o proclama às nações? We do. Nós. The church does. A igreja assim faz. The church is part of the story of the Christ. A igreja é parte da história do Cristo. That means every story of the Bible that is about the Christ is also about the church. It's about us. Isso quer dizer que toda a história da Bíblia sobre o Cristo também é sobre a igreja, é sobre nós. Or we can think about it from this angle. Ou então podemos pensar por um outro ângulo. Who defeats Satan? Quem derrota Satanás? Who tramples Satan underfoot? Quem pisoteia a Satanás debaixo de seus pés? Jesus? Jesus? Of course. Claro. But that phrase, trample Satan underfoot, is something Paul says to the Romans. Mas pisotear debaixo dos seus pés é algo que Paulo fala aos romanos. Satan will be trampled under your feet shortly. Satanás será pisoteado debaixo dos seus pés em breve. When did Satan fall from heaven like lightning? Quando que Satanás caiu dos céus como um raio? When does Jesus say he saw that happen? Quando Jesus disse que viu isso acontecer? When the 70 come back from their mission. Quando os 70 regressam de sua missão? They've been casting out demons. They've been healing disease. They've been raising the dead. Eles estiveram expulsando demônios, curando doentes e ressuscitando os mortos. And then when they come back, Jesus says, yes, I saw Satan defeated. He was cast from heaven because of what you were doing in my power. E Jesus então fala que ele viu Satanás expulso dos céus como um raio. E isso estava acontecendo porque o que eles estavam fazendo no poder de Jesus. And then he immediately goes on to say, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. E imediatamente ele diz, dou-lhes autoridade para pisotear serpentes e escorpiões. Is Jesus talking about poisonous reptiles and insects? Jesus aqui está falando sobre répteis peçonhentos e insetos? No. He's talking about the disciples participating in his victory over Satan. Não, ele está falando sobre os discípulos participando em sua vitória sobre Satanás. Why does the dragon fall from heaven in Revelation 12? Por que o dragão cai dos céus em Apocalipse 12? This is what Revelation said.
É isso que o Apocalipse diz. They overcame him Eles o derrotaram because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. por causa do sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. And because they did not love life even when faced with death. They did not. Love life even when Eles não amavam a vida mesmo diante da morte. Of course, Jesus is defeating Satan. Claro que Jesus está derrotando Satanás. But because Jesus' word dwells in us, Jesus dwells in us. Mas porque a palavra de Cristo vive em nós, Jesus vive em nós. His power is at work within us. Seu poder está trabalhando dentro de nós. The militant Jesus, the militant hero of the Bible, is living out his life in us and through us. O Jesus militante da Bíblia está exercendo sua vida em nós e por nós. That's what happens to the two disciples on the road to Emmaus. É isso que acontece aos dois discípulos na estrada a Emaús. They don't just hear inspiring examples of victorious heroes. Eles não somente escutam histórias inspiradoras de heróis vitoriosos. They hear about the Christ in his suffering and his glory, and it burns in their hearts. Eles escutam do Cristo em seu sofrimento e sua glória, e isso faz arder os seus corações. And those words inhabit them and work within them. E essas palavras habitam no meio deles e trabalham dentro do seu coração. And because the scriptures are at work within them, the power of the scriptures is unleashed in their lives. E como as escrituras estão tomando efeito em suas vidas, o poder das escrituras é solto em suas vidas. And they begin to participate in the fulfillment of the scriptures that Jesus has taught them. E eles começam então a participar no cumprimento das escrituras a qual Jesus se refere. It's happening to you too. Whenever you hear about Jesus, Isso está acontecendo com você também, cada vez que você ouve de Jesus. whenever you hear and put Jesus' words in your heart, Toda vez que você ouve de Jesus e coloca as suas palavras no seu coração, Jesus' life is treasured within you and begins to work through you, and you begin to participate in the mission of the church, the spiritual war of Jesus' mission. a palavra então se torna um tesouro e você então começa a participar nessa missão espiritual da igreja. Let's pray together. Oremos. Almighty God, our Father, we thank you for the Lord Jesus. Deus poderoso, todo-poderoso, nós lhe agradecemos pelo Senhor Jesus. He is the mighty warrior of God. He is the great hero of Israel. Ele é o grande e poderoso guerreiro de Deus e o herói de Israel. We thank you that he does not live outside of us, but within us. Nós agradecemos que ele não vive fora de nós, mas vive em nós. We thank you that he is living out his life and carrying on his war through us. Nós agradecemos que ele está vivendo a sua vida e efetuando a sua guerra por meio de nós. Fill us with the zeal of his Spirit, we pray. Nos enche com o zelo do seu Espírito, assim oramos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.